Um dos assuntos que a gente tem para ver, ele se diz referente à coleção. O que é uma coleção? A ideia de coleção de objetos, ele é a tradução do que a gente viu lá no formato estruturado de listas, certo? A ideia é que a gente tem uma coleção de objetos, é dito, seria equivalente a uma lista, né, que a gente tinha lá no conceito de lista de estrutura de dados lá, certo? Então, o que ocorre? Quando a gente trabalha com a coleção, então, eu vim definir type, coleção, é igual a class. O que é que a gente tinha lá na lista que a gente fazia? Tamanho. Então, eu tenho private, protected, public. Então, eu tenho lá um tamanho, né? Eu vou chamar de quantidade, que é do tipo integer. E o que mais que a gente tinha? Desculpa, não entendi. Atributos? Os atributos aqui no caso, não sei se vocês lembram, a gente viu a ideia de listas no semestre passado, certo? E da ideia de lista, a gente tem que eu posso fazer um conjunto de operações com a lista, certo? A lista, nós vimos dois formatos. Quais são os formatos que a gente viu? Estática e dinâmica. No nosso caso aqui em particular, nós vamos trabalhar com estática. Dinâmica usa... O que é que usava dinâmica? Ponteiros. Exatamente. É bens a Deus ou pesadelo? Bom, então o que nós temos? Para a gente trabalhar com a lista, no caso com a nossa coleção de objetos, que é o nome da classe, nós vamos trabalhar com o quê? Vetor. E a gente define esse vetor como sendo como? Item, array, tá, eu vou chamar de TF, off, o tipo. Qual o tipo que nós vamos colocar? Não. Não. Quase. Não. T-object. T-object é o tipo mais primitivo de objeto que existe dentro do Delphi. Ou seja, tudo herda de T-object. Certo? Como tudo herda de T-object, o que a gente faz? A gente cria ele como sendo um tipo genérico. É um tipo que recebe qualquer coisa, certo? Mas eu poderia, por exemplo, pegar e trabalhar com um objeto, vamos dizer lá, pessoa, como o Matheus comentou. Daí, eu poderia colocar um tipo pessoa dentro desse array de T-object? Poderia. Aluno? Poderia. Certo? Então, eu posso colocar qualquer tipo de objeto dentro de T-object. E como é que eu faço para resgatar um objeto do tipo T-object? Se eu colocar ele como sendo do tipo T-object dentro do meu vetor, né, meu vetor de objetos, como é que eu vou resgatar ele de dentro? Tem que resgatar, não tem? E se eu usar ele como T-object, eu vou conseguir resgatar? Sempre vou usar um outro objeto para receber. Mas como é que eu retiro ele do vetor? Você atribui ele ao objeto mais especificado fazendo cast. Todo mundo entendeu? Explique-se melhor, por favor. Você vai atribuir ele a um objeto que já herda ele
Na verdade, vai ser o contrário. Você diz a classe daquele objeto e, entre parênteses, você coloca o objeto dentro da posição do vetor. E ele vai extrair o objeto que está lá com aquele formato. Certo? Está clara essa ideia? Bom, então eu vim aqui e especifiquei o que é a minha classe coleção. Aí eu vou ter os métodos. Esse TObject, você vai criar ele ou ele já existe? TObject ele já existe. Qualquer objeto dentro do Delphi ele herda de TObject. Mas se você só colocasse o object, funcionaria? Não. Tudo dentro do Delphi vai ter o que é criado dele, sempre você vai usar o T na frente. Certo? Então, TObject é um objeto padrão. Tanto é que, observe ali que ele não ficou vermelho, não ficou nada ali. Certo? Uma palavra reservada é um objeto mais primitivo que existe dentro do Delphi. Eu posso fazer mais para frente, em LP4 vão ter formulário. Eu posso dizer que o formulário, posso colocar ele dentro de um TObject. Ele vai aceitar. Certo? Posso ter um outro objeto, eu vou dizer que ele é do tipo TObject. E ele é válido. Beleza? Bom, então eu vou ter lá, então, constructor, cria objeto, destructor, destrua-se, e vou ter os seus respectivos métodos que a gente viu lá em listas, que seria o quê? Hã? Insere um deles, mas começa por cria. Vou ter uma procedure, cria, lista vazia. Quando a gente fez com lista, a gente passava o que como parâmetro? A gente passava a lista do tipo lista, o L do tipo lista. E aqui? Oi? Passa um TObject? Não. Como é que a gente faz? Você não passa nada porque ele já existe dentro do objeto? Isso mesmo. Eu estou agora dentro do próprio objeto, certo? Então ele é pertinente a ele mesmo. Não preciso passar ele. Já está dentro dele, certo? Então eu tenho um método para criar ela vazia. Tem uma procedure. Verifica. Eu vou mudar o lista aqui, né? Porque não é bem lista, é coleção. Coleção, verifica coleção vazia. Bom, então esse vai ter que ser uma function, né? Ele vai retornar o quê? Boolean. O que mais? Coleção, né? Tipo Boolean. O que mais? Bom, para mim inserir no fim eu tenho que inserir alguma coisa. O que é que eu vou ter que passar? Valor TObject. Valor TObject. Eu vou chamar de TOBJ, indicando que é um tipo objeto do tipo TObject. O que mais? Quem que eu vou passar no insere? Posição. Posição.
Primeiro eu vou passar o P obj, que eu vou precisar do objeto, né? P object, e vou passar um P pos, que é do tipo integer. O que mais? Procedure remove. E aí eu vou passar quem? E o que mais? P objeto do tipo T object e P pos, que é do tipo integer. O que mais? Não. Como é que a gente resolveu semestre passado para alterar? Eu removo e eu insiro. Certo? O que mais que falta aqui? Não estão sentindo falta de nada? Oi? Pesquisa. Só que o pesquisa, ele não dá para ser genérico. Por quê? Porque se eu for pesquisar pessoas, eu vou pesquisar pelo nome. Se eu fosse pesquisar veículo, eu ia pesquisar por placa. Certo? Então, o que acontece? Para mim fazer a pesquisa, eu não vou poder fazer a pesquisa diretamente de uma classe da coleção. E essa coleção é uma coleção genérica. Certo? Então... Pesquisa não pode ser abstrato? Não. Não vai aceitar. Bom, então criar objeto, na realidade, eu vou fazer o quê? QTD recebe 0. Então, neste caso, se eu colocar o QTD recebe 0 no constructor, eu preciso do cria lista vazia? Não. Porque os dois têm a mesma função. Certo? Então, neste caso, meu cria coleção vazia que está aqui, ele é desnecessário porque meu constructor já faz esse papel. Correto? Tá. Destructor. O que eu faço no destructor? Pois não. Acho que você removeu a função errada. Removi a função errada. E a vazia, acho que tá ali. Verdade. Não. É o outro, cheia. Cria coleção. Ah, verifica, né? Aquela ali era verifica. É verifica. A de cima. A de cima que é. Tá certo. Pois bem, destructor. O que eu teria no destructor? Percorrer todos os itens desalocando o espaço. Então eu vou ter uma variável contadora aqui. Opa. Aqui. Fazer um for começando da primeira até quantidade dupla. Item na posição K. Ponto. Na verdade, aqui acho que tem um outro comando que se chama free stance. Certo? Ele vai pegar cada um elemento que está na posição e vai desalocar. Você consegue acessar por aí o próprio destrutor dele? No item? Ou ele Não. é acessado assim? Não. Não vou conseguir acessar porque, de qualquer forma, o que vai acontecer? Cada objeto pode ter um destrutor diferente. Certo? É isso?
verifica a lista vazia, então eu tenho result, recebe, QTDE igual a 0, e no cheia, result, QTD igual a TF. Observe que é igual, né? Aí eu tenho insere fim. O que faz o insere fim? QTD recebe QTD mais 1 e item na posição QTD recebe P objeto. E o insere, o que faz o insere? Move todo mundo daquela posição de 1 para frente e insere ele naquela posição. Caso Não seja o último. Então, como é que eu faço isso? Verifica se a posição ela é igual à quantidade. Na verdade, a quantidade mais 1. E se for, daí se chama o insere fim. Caso contrário, tem que criar uma variável contadora. Observaram que a gente já viu isso, né? Isso é só um déjà vu? Na verdade, vou fazer o QTD recebe QTD mais 1. Fazer um for K. Não. Hum? Ah, dá o tio. Dá pra fazer. Dá o tio P-Pos. Menos K. Menos Eu acho que começando pelo pós fica mais simples. Só que daí vamos dizer assim, o valor que está naquela posição, como você vai jogar para frente, aí você vai jogar aquele valor para a posição seguinte, aí ele vai copiar o valor que estava na posição PPOS, vai jogar na PPOS mais 1. Aí você vai para a próxima, daí ele vai pegar o valor que está na PPOS mais 1 e vai jogar na mais 2. Aí você vai copiar aquele mesmo valor que está na posição PPOS e vai replicar ele até chegar no último. É coerente? Então não dá para fazer nesse formato. E aí? Como eu já incrementei o QTD, quantidade, ele já está numa posição para frente, certo? Então ele vai ter que chegar sempre até onde? Ele tem que chegar até a posição PPOS mais 1, certo? Aí o que vai acontecer aqui?
item na posição K, recebe item na posição K menos 1. Coerente? Acho que é mais um. Vamos ilustrar aqui, para a gente visualizar. Então, vamos supor lá, eu tenho Ana, tenho José, eu tenho Pedro. Certo? Meu QTD vale 3. Certo? Chegou mais um elemento para mim poder inserir. Todo mundo consegue enxergar aí, né? Certo? Então, chegou um novo camarada, um novo P objeto, que vale Daniel. Certo? O P pós vai valer quanto? 2. Certo? Então, eu tenho os 3 valores ali. Meu QTD passa a valer 4. Então, significa que eu tenho... Vou colocar os pipe aqui, para a gente identificar como sendo as posições aqui. Então, para a gente ilustrar, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, aqui é 4. Certo? O que nós vamos ter que fazer? Bom, meu pós é 2. Então, meu QTD já passou a valer 4. Tinha 3, passou a valer 4. Então, item na posição K é 4. Recebe item na posição K menos 1, que é 3. Então, ele vai pegar esse cara aqui. Vai... Aqui eu vou cortar, mas na verdade... vou deixar. Vem aqui e vai colocar aqui. Tá certo? Então, o K começou valendo 4, certo? Aí agora passa a valer 3. Aí ele vem na posição 3. Quando ele está na posição 3, então, item na posição K, que vale 3, que é essa posição, recebe item na posição K menos 1, que é 2. Certo? Isso vale quanto? Isso vale José, que é esse valor que está aqui. Eu venho aqui e copio esse cara. Ele diz que vai substituir esse valor aqui. Vem aqui, coloco o José aqui. Pós mais 1. Pós vale 2. Mais 1, 3. Paro aqui. Meu for aqui parou. P pós mais 1. P pós vale 2. Mais 1, 3. Tá claro? Então, ele para ali. Aí eu venho com o Daniel, que está aqui, e vou colocar ele na posição P pós. Tá certo? Tá certo o código? Faz o que tem que fazer? Só faltou atribuir a posição. Muito bem. Aonde que a gente coloca essa atribuição? No final do for. No final do for. Como é que fica? Item. Item. Posição É igual P pós. Igual ao P objeto. Recebe P objeto. Vou deixar aqui na forma de comentário. Caso alguém queira ver depois. Tá claro? Beleza. Remove. Como é que faz o remove? Não. Quando eu chego no remove, no insere, eu não vou verificar se a lista está cheia ou está vazia.
Isso lá na interface, lá a hora que chegou no processo, ele já vai verificar, certo? Nesses momentos aqui, ele chegou até aqui, significa que o valor que está ali está válido, ele já tem a posição certa para colocar ou para retirar. Tem que verificar se a posição é válida. Não. Subentende-se que o que está aqui está certo, já existe. Não, digo se a posição ela é menor do que a quantidade. Se a posição é menor que a quantidade, não preciso verificar. É o mesmo caso da questão de verificar se ela está cheia, se ela está vazia. Quando ele chegou numa rotina, como sendo remove ou insere, significa o quê? Algum lugar antes disso já checou se ela está cheia ou está vazia, e se a posição é válida. Se ele chegou aqui e tem um valor de posição, aquela posição é válida. Certo? Não é local para a gente checar. Quando eu estiver na rotina lá que faz inclusão, a rotina de inclusão, aí eu tenho que me preocupar se a minha lista está cheia. Antes de eu ler qualquer nome, eu vou dizer, olha, a lista está cheia. Certo? A hora que eu for entrar no exclusão, lá na opção de exclusão, o que vai acontecer? Ele entrou na opção de exclusão, ele já vai me dizer, olha, você está com a lista vazia, não tem o que remover daqui. Certo? E se ele mandar uma posição, aquela posição é certa, ela existe, é válida. Meu Deus, o que é isso? Hoje vai chover canivete? Não, é que a sala tá cheia. Completou a sala? Faltou o Demir. Pô, quase, hein? Quase. Putz, Mas já Demir. chega, hein? Hã? Ah, é o Felipe também. É que o Felipe não estava vindo, né? Teve aula mesmo passado? Não. É. Não, na anterior teve. A passada que não teve. Quê? Semana passada não teve aula porque eu tive uma intoxicação alimentar. Não pude vir dar aula. Sim, a outra? Na outra teve. A CEICON só começou na quarta-feira. E é sério. Esse remove aqui não vai dar do tipo P-Object? Ela vai retornar, o remove aqui, ele vai receber, vai retornar um objeto. Pronto. Aí. Que maravilha. Tranquilo. Certo? Então, o que nós temos aqui? Eu vou remover o elemento. Eu tenho já a posição da minha coleção. Certo? Ele vai ter o objeto lá que ele vai ser removido. Né? Então, a gente começa fazendo com que P object receba aonde que vai estar o camarada? Vai estar no item, em que posição? Pós. Caramba. Não. Já vai entender. Mas no vetor também era assim? Eu tenho a posição, ele na coleção. Vamos dizer que está aqui, ó. Vamos dizer que eu vou remover o José. Ele vai me passar a posição 3. Então, tem que passar esse cara, jogar para o meu P objeto. Certo? Aí eu vou ter que fazer, começando em até menos 1. Vou fazer o quê? K. Isso aí.
E o que tem que fazer mais aqui? Subtrair o QTD. QTD recebe QTD menos 1. Coerente? Nesse caso, a inserção e a remoção vai ficar por conta da interface? Não. Ué. Insere está aqui. Remove está ali embaixo. Qual que é a diferença do remove, do insere, do remove com o inclusão? Inclusão é tipo do usuário. Conversa com o usuário. Faz parte da interface, né? Vai ter a parte da interface, que vai ser a parte do usuário que ele vai ter que trabalhar. Mas a interface vai fazer o processo da inclusão? Não. Quem é que vai fazer? Não. Senhor, aí ele passa depois, mas você não teria como chamar uma pesquisa, passar Quem é que vai fazer a pesquisa? Eu consigo fazer a pesquisa aqui de TObject com base em com que parâmetro que eu vou fazer? Certo? Se eu tiver pessoa, eu vou ter um nome. Se eu tiver aluno, eu vou ter um RA. Se eu tiver um veículo, eu vou ter uma placa. Então, eu posso ter parâmetros diferentes de busca, de chave de busca, que não é genérico. a pesquisa vai ficar na classe objeto? Não. Não. Não vai ficar na classe objeto. Onde vai ficar então a pesquisa? Oi? Na interface? Também não. Não. Então, ó, veja bem, eu vou vir aqui, ó, ixi, está no quarto período. Vamos chegar lá ainda. Pode deixar no quarto. Ó, basta. 2019, 11. Hoje é 5, né? Que ele chamou projeto. Projeto, coleções. Aí eu vou salvar a unit. Coleção. Então, eu tenho aqui a ideia de uma coleção genérica, certo? Aí eu tenho a situação de que eu vou fazer a coleção de pessoas lá. Foi isso que a gente fez no semestre passado, não foi? Sim. Em lista, certo? Então eu vou fazer a coleção de pessoas. Como é que eu vou fazer a coleção de pessoas? Oi? Nova unidade. E agora? Vai herdar a coleção genérica? Você vai herdar? Eu vou herdar da classe coleção. Isso significa o quê? Mas aí pesquisa pode ser abstrato, não pode? Como que o pesquisa vai ser abstrato? Não, você pode deixar ele virtual e abstrato e depois ele puxa aí já. É porque o parâmetro vai ter que passar de vez aí. Eu vou ter um parâmetro, vou ter para cada tipo de objeto, eu vou ter um chave diferente. Certo? Eu vou ter constructor aqui? Não. Eu vou ter destructor aqui? Mas, por exemplo, no livro ele fez o contrário, professor. Ele não criou na classe mais genérica e fez nas classes que herdaram os construtores da estrutura. Eu não sei se era só naquela situação ou se faz do De qual exercício nós estamos falando? do Funcionário? Não, é do pessoa física e jurídica. Ele faz o
Não. Aí ele leva em consideração se você observar direito no livro, ele vai levar em consideração que eu tenho pessoa física e pessoa jurídica, certo? Bom, a pessoa física tem nome, pessoa jurídica tem razão social. Pessoa física tem sexo, pessoa jurídica tem quantidade de funcionários, certo? Na prática, você cria a classe contribuinte, né? Mas como os atributos da pessoa física e pessoa jurídica, teoricamente, eles não são similares, são muito diferentes. Então, ele cria a classe contribuinte, porque a classe contribuinte vai servir de guia para organizar as classes, certo? Aí ele tem que criar um constructor específico para cada um, porque a pessoa física tem certos atributos que a pessoa jurídica não tem, e vice-versa. Então, os constructors, ele só usou a classe contribuinte como sendo uma classe virtual. Ela não vai ter uma instância de contribuinte, porque contribuinte físico vai ser um tipo de instância, contribuinte jurídico vai ser outro tipo de instância, certo? Neste caso, ele não usa o contribuinte como sendo uma classe que vai existir concretamente. Mas essa coleção que você criou genérica, ela não vai existir também, né? Não. Não vai existir. Mas observe que eu não coloquei ele como abstract e também não coloquei ele como virtual, os métodos. Certo? Já diferente do exercício da classe empresa lá. Tem chefe, apoio e funcionário. Não é isso que tem lá? Chefe, apoio e funcionário. Neste caso em particular, o que é que acontece? Ele não tem constructor, só tem constructor no funcionário. Se observar, o chefe não tem constructor, o apoio não tem constructor. Isso. Mas é tudo instanciado lá na classe funcionário. E a classe chefe tem uma gratificação porque ele é chefe, e o apoio ele tem um salário família em função do número de dependentes que ele vai ter. Que vai mudar a forma de fazer o cálculo lá, que é o exercício lá que pede, aquele exercício que eu pedi para vocês fazerem. Certo? Não é isso? Quem não fez, implemente. Implemente que vai ver funcionando direitinho. E é um exercício diferente porque tem os casts lá que tem que fazer. Se vocês observar lá na empresa lá que chama interface, é um formato totalmente diferente. Seria muito interessante observar direito esse da empresa, que ele funciona de uma forma diferente do convencional. Pois não. Você não deixou a classe coleção sendo abstrata por causa da essência do construtor dela dentro? Não. Você pode deixar ela abstrata com um construtor dentro? Não, é porque não tem necessidade aqui. Ela não é abstrata aqui para mim, a coleção genérica, porque se eu quiser eu posso ter uma instância dessa classe, certo? Em particular, né? Ela não tem a função de ser abstrata porque ela não está servindo simplesmente como um guia. Ela está servindo o papel justamente na ideia da herança, onde eu vou poder aproveitar os atributos e métodos da classe que eu estou utilizando. Que é um pouco diferente de utilizar ela como abstrato só como um guia. Certo? Tipo, pela não necessidade de ter uma coleção de objeto mais simples possível. Ela não teria necessidade de ter uma instância dela. Não é que não teria necessidade. Se eu não for utilizar uma coleção ordenada, como que é a ideia que nós estamos trabalhando aqui, eu perfeitamente poderia usar os métodos para insere, fim, todos os métodos que ela está na classe coleção. Certo? O que seria diferente na proposta que o livro fala, por exemplo, do contribuinte, porque o contribuinte ele tem instâncias diferentes. Ele só utiliza lá com a ideia de juntar, de criar um elo entre as duas partes, que não se aplica aqui neste caso em particular. Neste caso, eu posso trabalhar com uma coleção definida como tipo coleção e inserir valores lá dentro para eu poder trabalhar.
no vetor dela, você poderia ter, tipo, na posição 0 uma pessoa, na posição 2 um carro? Poderia. Tipo, diferentes objetos no mesmo vetor? Sim. Inclusive no livro você pode, eu não vou trabalhar com esse formato porque não é bem o nosso foco aqui, mas no livro ali ele coloca como uma situação de você colocar figuras geométricas. Aí ele dá o exemplo de você colocar um círculo, um quadrado, um triângulo, objetos de classes distintas, certo? E inserir ele dentro da coleção. Certo? Tranquilo? Bacana até aqui? Então vamos lá. Bom, o que acontece aqui? Então nós vamos ter lá uma function pesquisa que eu vou ter que passar como parâmetro o quê? A chave, senão não abre. No nosso caso aqui vai ser do tipo string. O que mais? Que é nome, é pessoa, né? O que mais que eu vou ter? Passar uma flag, que a gente chama de... Vou colocar o P na frente, que é do tipo boolean. E o que mais? Um valor para ser retornado? Que valor que seria retornado? Um var de object? Não. Ele não retorna objeto, a pesquisa. A pesquisa retorna o que pra gente? Uma posição. Que vai estar onde? No nome da função. Certo? Aí nós temos a seguinte situação, né? Quando a gente trabalha com objetos, a gente tem uma situação a mais que a gente tem que tomar cuidado. Qual que é a situação? Ó, vamos entender assim. Deixa eu copiar lá do outro lá, os valores que eu já tinha. Ó, eu tenho essa situação aqui, certo? Vamos entender a seguinte colocação a respeito disso. Então, a minha coleção aqui, meu item aqui, esse camarada que está aqui, eu vou ter lá o quantidade, que neste caso está valendo 4, certo? Eu vou ter essa situação aqui, não é isso? Quando eu tenho essa situação, eu tenho valores para poder trabalhar. Mas observe o seguinte, quando eu não tenho um objeto aqui na posição 5, aqui, por exemplo, que valor que tem aqui? O que é nula para um objeto? Nil. Com certeza que não. Oi? Com certeza que não. Não é no banco de dados. Null é um campo que identifica nada usando um SGDB. Muito bem lembrado. É, isso aí. Quando a gente trabalha com Object Pascal ou Delphi, a gente usa nil. Certo? Então, vamos dizer assim, se considerar que eu tenho uma certa quantidade de valores aqui, eu tenho a situação de que eu tenho que tomar cuidado com a questão de que quando eu começo com a minha lista vazia, que eu vou ter aqui, ele vai ter o valor nil aqui, não vai? Certo? É tranquila essa ideia? Bom, então vamos começar o código, né? Quando eu vou
fazer uma busca aqui, a gente leva em consideração que a minha lista está ordenada. Não é isso que a gente viu? Ou melhor, minha coleção está ordenada. Tá certo? Então, eu vou precisar usar um laço de repetição do tipo... Eu tenho que buscar uma posição. Certo? E essa posição, vamos dizer lá que eu tenha lá Eduardo. Eu tenho que pegar esse camarada aqui. Certo? E tenho que verificar com a chave que eu vou estar trabalhando. Né? Deixa eu tirar aqui essa... Ó. Vamos dizer aqui, ó. Vou colocar aqui na forma de comentário. Vou chegar com uma chave aqui chamada Eduardo. Eu posso vir aqui querendo encontrar ou não querendo encontrar. Não é isso? Quando que eu quero encontrar? Quando eu quero remover ou eu quero alterar. Eu quero encontrar quando eu quero alterar. Para mim alterar eu tenho que encontrar. Assim como quando eu quero excluir. Coerente? Agora, quando eu não quero encontrar, eu quero... Quando que eu não quero encontrar? Quando eu quero incluir. Até aí tá claro? Então, veja bem, eu vou percorrer o meu vetor. Então, vou ter que dizer que meu K começa com a primeira posição. Diferente do G, Pascal começa com 1, né? Eles já até fizeram que posso fazer igual C, que posso começar com 0, tá? Vamos começar com 1 mesmo. O que acontece? Eu vou ter que usar um while. Só que aqui, se eu usar um while aqui, vamos dizer, qual que é a condição que eu teria? Enquanto? Oi? Não. Enquanto? Hã? Quando quero for diferente. Não. Enquanto a chave do objeto bater com a chave da pesquisa? Não. Hã? A primeira coisa, K for menor ou igual à quantidade. Mas, o que mais que tem que fazer? Hã? P-chave. Se ele for diferente. Não é primeiro a posição? O item na posição K? Não. For diferente de diferente. For? Igual. Não. Não. Maior. Enquanto ele for maior, se eu venho procurar aqui, ó. Eu venho procurar Eduardo aqui. Eduardo é maior que Ana? É. Eduardo é maior que Daniel? É. Eduardo é maior que José? Não. Ele vai parar aqui. Não é a terceira posição que tem que colocar Eduardo? Então, enquanto a minha chave, Eduardo, for maior do que... Como é que eu faço referência agora a esse cara aqui? Chave for maior que quem? Não. Item na posição K. Mas item na posição K tem campo nome? Mas a nossa coleção aqui é de quê? Pessoa?
como é que é a ideia que nós conversamos antes, né, quando a gente começou a falar? O que é? Ah, cast. O que é cast mesmo? Tem que fazer um drama, né? Emoção. É o objeto herdado do genérico. Quase. Acho que é só quando você referencia da onde que é o objeto que está passando. Hum. É uma classe de pessoa, nesse caso. Se Hum. fosse funcionário, significa que aquele objeto é funcionário. Neste caso é Pessoa. pessoa. E daí, como é que a gente faz? Coloca pessoa, Então, aonde que eu coloco pessoa? Ah, antes. Antes do P-chave? não, as duas entendem. Hã? Acima do item, né? Ah, antes do item. Então, pessoa, abre parênteses, fecha lá depois do K, ponto, get, nome. Ah! Você tá com uma certa dificuldade de expressão, porque, desculpa, mas eu não consegui entender isso. É, aqui eu tenho que colocar o pessoa, certo? Deixa eu só buscar uma pessoa que tenha válido aí para a gente buscar. Aqui é o que a gente começou agora. Vou pegar. Ó, eu trouxe o pessoa, tá? Foi feito uma outra. Vou abrir aqui, ó. Abrir o pessoa. Ó, tem nome, sexo, idade e um ano aqui, ó. Tá? Depois a gente ajusta de acordo com o que a gente tem aí. Então, o que acontece aqui, ó? Coloquei o pessoa aqui. A hora que eu coloco o pessoa aqui, eu venho aqui e coloco ponto. Ó, get nome. Tá certo? Observem o seguinte, ó. Se isso daqui é válido, se eu chegar na primeira posição k igual a 1, vamos dizer lá, k, na verdade, começa com 0, e ele chegar até essa situação, ele vai conseguir encontrar esse cara aqui? Ó, observe o seguinte, eu vou estar, posição 1 está com nil, significa que eu não tenho valores aqui, certo? Tá claro? Então, o que ocorre? Eu não consigo trabalhar com esse cara quando a minha lista está vazia. Certo? Então, quando isso ocorre, se eu chegar aqui, em particular na minha pesquisa, e verificar se verifica call vazia, se isso for verdade, eu já posso dar o result. Se eu estou pesquisando ela e ela está vazia aqui nesse ponto aqui, eu tenho que retornar já à posição 1. Certo? Porque a hora que ele chegar aqui, ele já vai dar pau. Certo? Ou, o que poderia ser feito, seria colocar aqui, dentro do while, uma condição anterior a esses aqui, antes dessa condição da chave, que
pessoa de item de índice K for diferente de nil. Certo? Se ela for igual a nil, eu não tenho o que fazer. Tá claro? Tá. Mas vamos deixar aqui então que ele receba esse aqui. Caso contrário, Professor, pois não. porque quando você colocou no distro esse lá que é free instance, ele deixa mil o lugar que estava o registro? Sim. Mas aí, por exemplo, se eu colocasse essa regra de diferente de mil no free instance e ele deixa milado depois que some, eu não ia conseguir percorrer daí. Sim, mas se ele tiver lá, no caso um objeto que já existe, lá o free instance, assim como o TObject, é um método de destruir um objeto primitivo. Então não teria problema. Certo? Se isso daqui for verdadeiro, a gente faz o que aqui? Complexo, né? Muito complexo. É. Mas vocês vão conseguir, fiquem tranquilos. É uma tarefa complexa, mas... E aí? E agora? Isso resolveu os nossos problemas, então? Não. Como é que a gente resolve nossos problemas? Eu posso ter saído do laço de repetição, dois motivos. Eu posso ter achado ou posso não ter achado. Não é? Como é que eu sei quando que ele achou? Hã? Eu posso ter saído do laço por dois motivos, né? Não, mas o K ele já começou com... Ele vai ter que ser, né? Isso aí vai acontecer quando o pequeno é true, né? Tá, então vamos lá. Se quero, dentro. Vou fazer uma coisa quando eu quero encontrar. Certo? Eu quero encontrar, daí. Se a chave for igual, então, se P-chave, if, né? P-chave for igual, pessoa. Aqui tem um porém a mais do que a gente tinha na versão da lista lá, certo? Que é o quê? A posição da nua. Eu posso encontrar um cara no nil lá, né? No caso da nossa lista lá que a gente trabalhou, não tinha essa questão, certo? Porque tudo era variável, certo? Aqui eu tenho uma questão de ser, né? Então, vamos entender assim, se eu quero encontrar, em vez de usar o P-chave aqui, meu K for menor ou igual a QTD, significa que eu não cheguei até o final. Certo? Não é isso? Então, se eu não cheguei até o final, certo? Isso quer dizer, aí eu posso verificar se P-chave é igual a pessoa de índice item na posição K ponto cat 9. Se isso for verdadeiro, recebe recebe. Tá certo isso?
Se não, result recebe K é menor que a quantidade. Tudo bem, significa que eu não cheguei até o final. Oi? Ah, tá. Não, tudo bem, mas é menor ou igual até o ponto onde eu consigo trabalhar, certo? Cheguei até lá. E se eu não cheguei até o final e a chave é igual ao nome que eu estou procurando, retornei K. Caso contrário, retorno? Indica o que? O zero. Não existe a posição? Que não existe a posição. Bom, mas corre o risco de eu ter do K não ser menor ou igual à quantidade. Bom, aqui o que vai acontecer se ele não for menor ou igual à quantidade? Vai retornar zero? Tem que retornar zero para indicar que não tem esse elemento. Cheguei até o final, não encontrei o elemento. Correto? Aí eu tenho o else. O else me indica que eu não quero encontrar. Correto? Não é isso? Eu não quero encontrar. Aí eu vou ter a mesma situação. Se o meu K for menor ou igual à quantidade, e eu não quero encontrar, eu não cheguei até o final, não é essa a pergunta? Eu não cheguei ao final e P-chave for igual a pessoa de índice item na posição K, ponto get nome, opa, lugar de fechar errado, né? Aqui. Então, se eu não quero encontrar e eu encontrei, result recebe zero. Caso contrário, result recebe K. Mas eu tenho a situação de que cheguei até o final. Não é até a posição que eu queria. O result tem que receber o quê? K. Porque ele pode ter extrapolado a posição que existia no meu vetor, certo? Mas, professor, como que ele vai extrapolar se no while ele tem a restrição para ser menor? Quando ele entra, ele passa para mais um. Ah, na última verificação ele vai somar. Beleza? Bom, então, o que a gente tem aqui? O método que a gente tem aqui na... Como é que a gente chama esse cara? O call pessoas. Estão lendo bem. Na verdade, aqui dentro desse método aqui, da coleção de pessoas, a gente tem ainda duas operações aqui que não foram feitas. Inclusão e exclusão? Não.
Essa é ótima para cair na prova. Sempre, claro. Certo? Então, vamos dizer assim, eu vou ter lá var arc como text file, ou file text. Não, é que o formato vai ser texto. Acho que é file of text. Não, acho que mudou para file text. Depois a gente descobre. Eu tenho um comando básico que se chama o quê? Assign. Assign é onde eu vou ter o arc, vírgula, e vou ter lá bd.txt. E daí? O que faz o assign? Hã? Ele faz o vínculo entre o nome do arquivo no diretório, que é o bd.txt, com o arc, que é o nome que está valendo dentro do Lazarus. Certo? Mas para eu poder gravar esse cara, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que abrir o arquivo. E como é que eu faço para abrir o arquivo? Aqui em particular, como é grava, eu tenho que abrir com o objetivo de escrever, que é diferente. Não, write ele vai escrever lá. Não, read ele vai ler. He writes. He write em arc. E daí, como é que eu vou fazer para gravar? Hã? For K, começando em 1, 2, QTD, do. Begin. Desculpa aí, meu celular é intrometido mesmo. Ele quer participar sempre das conversas. Write, ln, onde eu vou ter arc, vírgula, Você vai passar o Não, você passou o arquivo. aonde estão os dados do meu objeto? Tem objeto, arc, tem object, item na posição K, ponto, não sei que é gravado, pode ser nome. Get nome, vírgula, pessoa, de item na posição K, ponto, get idade, write, ln, arc, de pessoa, de item na posição K. Eu poderia passar um plano aí? Não.
observe o seguinte, aqui eu tenho campo a campo, tenho que trabalhar. Certo? Não tem outra forma. Né? Então, vamos dizer que seja esses 3 campos. Professor, eu consigo dar uma função para transformar tudo que eu quero em um string corrida e de gravar, né? Tipo um toString. Tipo criar um toString para transformar o objeto em uma string para usar aí, né? E depois como é que você resgata ele, campo a campo? Vai trocar Ah. para ler. Só não ia precisar ficar criando objeto. Mas por qual a quantidade de campos que tem um objeto grande? Não daria. Tem como ler a quantidade de atributos que tem um objeto? Tem uma forma que é o que na verdade a gente usou em LP2, que é você criar um record, não um objeto, mas criar um record, definir todos os atributos como sendo um record, e você tirar do objeto e passar para o record e mandar gravar ele inteiro. Certo? Mas isso vamos deixar para o quarto período. No quarto período a gente faz isso bacana. Tá certo? Com calma. Você quer deixar porque é mais difícil, então deixa eu falar. Não é assim, aquela coisa, né? Mas daí eu tenho que fazer o que aqui, depois disso? E como é que eu fecho o arquivo? Isso aí. Aí eu tenho que ler ele. Daí, como é que eu faço para ler ele? O assign tem que fazer igual. Eu tenho que abrir ele, certo? Assign não abre o arquivo, né? Assign faz o quê? Vincula o nome do arquivo dentro do programa com o arquivo dentro do diretório. E como é que eu faço para abrir? Hã? No. No. Eu quero abrir ele com o objetivo de ler ele. Não. Eu dou um reset e vai abrir o arquivo para que eu possa ler. E agora, como é que eu faço para mim saber os dados que eu tenho dentro do... Faço um while. While o quê? Na verdade, not, que significa? Olha só. Esse cara tá... Se tivesse essa turma semestre passado, tinha passado. Então, enquanto não for final de arquivo do ARC, eu vou fazer... E agora? Você cria uma pessoa antes para receber esse atributo? Não necessariamente antes. Para mim ler do arquivo, eu não vou conseguir ler ele direto de lá, certo? Então, eu vou ter que vir aqui e criar um M, a gente definiu como M, né, para as variáveis de memória. M nome do tipo string, M idade do tipo integer, M sexo do tipo char, certo? Então, eu vou ler arc na primeira vez com M nome. E vou ler readln arc M idade. E vou ler arc
com M sexo. Daí eu fiz o quê? Eu peguei e li os atributos do arquivo. Aqui eu vou ter que ter um M pessoa, que não está definido aqui. Do tipo pessoa, né? E vou fazer ponto set. Vamos criar, né? Como é que cria? Pessoa ponto e objeto. Instanciei o objeto e eu vou setar. Oi? Colocar o M pessoa direto lá no lugar do M não? Se você instanciar ele no começo, você pode usar o set Não, Mas a variável que eu tô passando é a variável que tá lá. não posso. tipo no vídeo, você já não pode colocar a função set. Mas você tem que passar algo para ela. E aqui embaixo tem que fazer o quê? Cada registro ele vai ter para cada registro ele vai No M não, lá no first unit, ele precisa inserir uma variável. fazer no começo. O que tem que fazer aqui? Mas tipo, ele não podia colocar M pessoa.set nome daí dentro da abertura dos parênteses. A gente ia atribuir direto. Não pode. Do arquivo direto não pode. Não. Tem uma coisa antes. O fato de eu ter instanciado M pessoa não significa que ele está dentro. Não. Botando o set e recebendo a função inicial. Ele já teria ali um nome como a variável de entrada dele. Ele já vai entrar na lista já? Eu tenho que colocar, né? Mas ele não está colocando. Você chama série série. Aqui eu não vou colocar o clone. O que era a discussão aí? Ele fala, ele acha que dá para fazer com menos 2. Esse é o processo do preguiçoso. É porque todo programador é preguiçoso, de fato, né? Por natureza. A gente é funcional. Não. Orientação objeto é coisa de preguiçoso, porque ele reutiliza código. Então, mas não dá, porque isso aqui não retorna nada. Ele retorna isso daqui. Ele retorna direto pro arquivo. Não Para variável. Ele não retorna algo. Retorna para esse cara aqui. entendi agora. E aqui embaixo tem que fazer o quê? Eu não posso destruir o objeto porque eu estou inserindo ele na minha coleção. Estou chamando em série fim aqui. Se eu destruir o objeto, eu vou estar colocando ele lá e destruindo ele depois. Não posso destruir ele. Poderia destruir se eu colocasse aqui um clone. Mas é mais fácil eu criar o objeto e deixar ele criado e jogar ele dentro da coleção do que eu criar e depois destruir. Mandar um clone. Coerente? Bacana? Beleza? Que horas são? 8h30?
Vamos fechar aqui, depois a gente continua fazendo a implementação